E nesse vídeo de hoje a gente vai aproveitar uma viagem que a gente está fazendo de Angra dos Reis para Paraty, que fica aqui no finalzinho do Rio de Janeiro, para continuar um papo que eu e a Mayara estava tendo aqui no carro aqui sobre constelações familiares e como que as constelações familiares também podem ter influência no nosso corpo, na nossa alimentação, talvez até em alguns hábitos, né, que a gente tem ali que sejam difíceis de alterar. Repetições de padrão, né? Repetições de padrões familiares e que a gente estava batendo um papinho sobre isso aqui antes de gravar. Eu falei, para tudo, calma aí. Vamos pegar essa câmera, vamos dar um jeito de agarrar ela aqui no carro e vamos dar um jeito de gravar esse conteúdo aí, esse bate-papo para poder compartilhar essa ideia com as pessoas. Né, mozão? Isso aí. Então, a gente tá, hoje deve ser uns 43 dias, né, que a gente tá viajando, né, amor? Desde que a gente saiu lá de Curitiba, né? Já estamos até perdidos na quantidade de tempo. Foi dia 20 de julho que nós saímos, acho. 20, acho que foi 19 ou 20, 19, acho que 19 de julho. E hoje a gente está no dia 3 de setembro, né? Isso, dia 3 de setembro. Então tem aí 40 e poucos dias aí, quase 45 dias nessa história. A gente passou por vários lugares já, né? Passamos por São Paulo, Nova Iguaçu, Barra da Tijuca, Búzios, Ilha Grande, Conceição de Jacareí, Angra dos Reis. Meu Deus do céu, tá até difícil de lembrar tudo isso. Já gravamos alguns vídeos também. Não sei se esses vídeos já foram publicados ou não no canal, mas vamos direto ao assunto. Mo, onde que a gente estava mesmo no papo mesmo antes de botar para gravar o negócio mesmo? Olha, a gente começou a falar começamos a falar de emagrecimento. Você estava comentando que você está lendo o livro sobre os telômeros, né? Isso. Sobre o quanto que a alimentação influencia, o ambiente influencia, questões assim mais pessoais. E aí a gente começou a entrar na questão de que essa questão de compulsão alimentar, todas as questões relacionadas aí à alimentação e também distúrbios, né? Sei lá, diabetes, obesidade, problema com emagrecimento. E aí a gente começou a entrar em aspectos aí mais emocionais, né? Que muitas vezes não basta só a pessoa ali, ela se esforça tal para adquirir um novo hábito. Aí eu comecei a falar que a gente sabe, né? Tem consciência de muitas coisas, cada vez mais coisas, através da informação. E que é importante atividade física, alimentação. Hoje você até falou uma coisa, né? Que o próprio ambiente, às vezes o bairro que a pessoa mora influencia na saúde dela, dos telômeros, né? Os telômeros têm a ver com a nossa longevidade. Então, mas aí o que eu falei? Que mudar um comportamento, ter consciência é apenas 5% aí, mais ou menos. É, né? racional, total. Que é o racional, compreender o que precisa ser feito. Mas a questão é que aí a gente estava falando que por que muitas pessoas conseguem, vão até um ponto e às vezes retornam, né? Naquilo. Nossa, que... Bem bonitão. Naquilo. Por que mesmo sabendo, tendo consciência, às vezes até conseguindo alcançar um patamar, talvez de emagrecimento, de saúde, ela acaba retroagindo, né? Porque a nossa mente, ela sempre trabalha pela nossa sobrevivência, ela trabalha buscando sempre um caminho de segurança. E por que mesmo a gente tendo consciência que o caminho X, que é comendo direito, fazendo exercício, que esse é o caminho de segurança, de sobrevivência, de longevidade, por que ainda assim, né, a gente opta por um outro caminho? Por quê? Porque existe algo que está sendo compensado aí. Pessoa, é emocional. A pessoa sabe, né? O docinho, é o sorvete, é o bolo. Eu falo mesmo por minha própria experiência, né? Assim, eu tenho meus altos e baixos aí em relação à alimentação. Trabalho isso internamente de uma maneira bem tranquila, vamos dizer assim. Acho que no passado eu me culpava bastante de, nossa, putz, comi um chocolate, comi o fast food, comi a pizza, seja lá o que for. Hoje eu lido com isso de uma maneira bem mais tranquila. Acredito que tem muita coisa ainda que eu tenho que melhorar em todos os aspectos da minha vida. Então, que a gente até estava conversando antes, né? Por exemplo, a pessoa, um exemplo, né? Constelação familiar, obesidade e constelação familiar. E a pessoa que estava gravando o vídeo
sei lá, não é sarada das contas, né? Vamos dizer assim, né? Tipo um exemplo ali que a gente estava vendo, né? Então, para os mais céticos, as pessoas vão pegar e vão falar logo, né? Esse negócio de constelação familiar, esse negócio de constelação sistêmica não adianta de nada, né? Porque senão teria adiantado para ela, né? Sim. Só que aí isso já vem o preconceito, já vem a primeira impressão. Talvez aquela pessoa que a gente pré-julga ou pré-conceitua como talvez gordinha, né? não está em forma, talvez seja o estado desejado para uma pessoa que é obesa, mórbida e pesa 200 e sei lá quantos quilos, né? E tá num processo também, né? E tá num processo também. Não é porque você é profissional numa área que você já tá, né? Que você já é o top das galáxias e tal. A diferença é que já percorreu um tempo às vezes maior em algumas determinadas coisas e assuntos, né? Teve uma coisa que eu falei, irmão, que eu quero até que você enfim, fale um pouco sobre isso, o que você acha dessa questão, que eu tava falando assim, né? Às vezes, ou muitas vezes, vou dizer muitas vezes, a tomada realmente de consciência de uma determinada mudança que a pessoa tem que ter na vida, eu acredito que isso acontece rápido, tá? A pessoa, às vezes, ela é um insight ali que parece que vira uma chave realmente muito poderosa que a pessoa entende, muda no campo energético, pode mudar na toda a consciência dela. Só que eu entendo que, por exemplo, entre a pessoa ela tomar consciência de algo e ela ser aquilo que ela tomou a consciência, eu acredito que pode existir anos, talvez, para que esse processo aconteça. Porque é um processo de incorporação no inconsciente disso. Do inconsciente total disso, né? Eu poderia dar essa relação, por exemplo, ao processo de enriquecimento. A pessoa, por exemplo, que ela, se eu fosse pegar meu exemplo há anos atrás, eu não investia, eu não sabia fazer dinheiro, eu gastava mais que eu ganhava, eu estava endividado, até existe um momento da tomada de consciência, puff, e aquilo ali desencadear uma série de comportamentos diferentes, novos, para se desencadear um outro Thiago. Mas assim, do que eu sei também, sei até da tua vida, não existe só o nosso campo de inconsciente pessoal, existe um inconsciente familiar e inconsciente coletivo. Ótimo. Eu sei que treinamentos que você fez trabalharam o aspecto emocional relacionado a dinheiro. Exatamente. Né? Qual é a associação que eu tinha com o dinheiro? Né? Familiar. Então, não foi só... Provavelmente você tomou consciência, você viu algo do teu sistema que precisava ser visto que estava relacionado a dinheiro. Então não é... Por que às vezes a pessoa toma consciência e não consegue? Porque existem, às vezes, outros campos de informação agindo sobre ela e que não foi tomada a completa consciência a respeito por exemplo, por que a pessoa não consegue fazer dinheiro, por que ela ganha e ela perde, ela não consegue manter o dinheiro, porque o dinheiro não é o dinheiro, né? Você sempre fala disso, né? O dinheiro é emoção, carrega emoção. Assim como a comida, né? Quando a gente fala aí de emagrecimento, não é a comida em si. Ela também está representando alguma coisa, né? Existe uma associação emocional com as coisas que a gente faz. Para a pessoa e no inconsciente coletivo também, né? Familiar também, né? Familiar também. São campos de informação. E outra, os campos maiores, né? Estudando isso em constelação mesmo, os campos maiores de informação, eles têm influência sobre os campos menores. Então a gente começa a se trabalhando o meu aspecto pessoal, meu inconsciente pessoal. Tomei consciência de algo a respeito da alimentação, a respeito do exercício, a respeito de dinheiro, a respeito de relacionamento, de amor. Mas isso assim, quantos por cento corresponde desse inconsciente, essa tomada de consciência? Né? É pequeno. E às vezes tem algo que precisa ser visto nos outros campos, que precisa ser mudada a forma que se observa. Isso é mudar a crença, aquilo que você acredita, né? Porque existe algo que precisa ser visto aí. Às vezes num outro campo familiar, né? Você falou que a tua família tem muitos casos de diabetes, entende? E você gosta de um docinho, né? Então, por que mesmo sabendo, né, do doce e tal, do sorvete, você tendo, né, ler vários livros, ter consciência sobre que... A gente estava até falando também a quantidade de açúcar, né? Que no livro lá fala a respeito dos telômeros que seria ideal consumir por dia, 9 gramas. A gente falou que isso já tem. Por que mesmo tendo consciência, eu vou lá, né? E aí eu te falei uma questão até mais sistêmica a respeito disso.
tem pessoas que mesmo tendo hábitos saudáveis, têm diabetes, entendeu? E por que que eu desenvolvo isso? E é um padrão familiar. Aí você falou do livro da Biologia da Crença. Biologia da Crença. Que a genética é pouco, né, que influencia. Bem pouco. Mas existe um campo de informação que é o campo morfogenético também. Não é só... Como é que é o nome do... Hubert Sheldrake, né? Hubert Sheldrake. Que não está só na célula, né? Então, é com esse campo que a gente compartilha essas informações que não são só nossas. E por isso que, às vezes, mesmo a gente tomando consciência pessoal, até do que está no nosso inconsciente, leva um tempo para a gente conseguir alterar, porque... tem algo ainda, às vezes, uma informação no outro campo que precisa ser vista. Aí a gente entra na física quântica, porque energia, informação, transferência dessa energia pode ser imediata, na velocidade da luz praticamente, né? Só que o tamanho dos pacotes de energia que tem que ser transferida que vão determinar isso. Então até a gente está gravando um vídeo. Esse vídeo, para ele ser enviado dessa câmera para o computador, ele pode ser via Bluetooth, pode ser via Wi-Fi, e pode ser direto no computador. Ali existem velocidades de transmissão desse pacote de informação que contém nesse arquivo. Eu estou metaforizando com, por exemplo, até o campo morfogenético, né, que a gente está falando da própria, né, informação. Então existe o tempo, né? Existe o tempo e existe a informação. Só que aí é louco, né? Porque tempo é percepção humana, né? Praticamente, né? Então, poderia ser praticamente imediato essa mudança. Mas por causa da matéria não é. Mas por causa da matéria não é. Porque a matéria é densa, né? A matéria é densa, então é uma... Em outros campos que não é material, é rápido. Exatamente. No exatamente. Campo de informação é rápido. Exatamente. O campo de informação é rápido. A gente estuda isso na constelação. O que a gente vê no campo é 5%, entendeu? É rápido, mas assim, até chegar... É a mesma coisa a manifestação da realidade. Física quântica. Quanto tempo leva? Né? Quanto tempo leva para eu pensar, eu sentir, eu colapsar e eu manter a ressonância, né? Para que aquilo se manifeste na minha vida? Não sei, vai depender de inúmeros fatores. Da frequência que eu tô, por exemplo, também. A frequência que eu tenho. A resistência para a interferência da onda também, né? Porque é emanado uma coisa, por exemplo, o meu campo, eu mudei lá, por exemplo, a consciência, tomei compreensão de alguma coisa do meu campo familiar, mas esse campo ele tem uma frequência também. Tem uma frequência. Que vai chegar lá nele, vai ter um impacto nele. Vai ter impacto? Vai. Mas assim, porque todo mundo compõe a frequência daquele campo. Todos os meus antepassados, todo mundo compõe. Então, aos pouquinhos e a gente está conectado com essa parada. E quanto mais talvez pessoas estiverem se trabalhando naquele campo, talvez seja mais rápido. Exatamente. Mas assim, aí é o efeito de uma pessoa agindo naquele campo, você começa a ver diferenças. E isso todo mundo que constela e começa a ver pequenas diferenças, sabe? Comportamento do pai, comportamento da mãe quando é vivo e tal. Se começa a ver. Quando eu mudo, tudo muda. Tudo muda, mas aí depende da frequência que a pessoa tá. E por quê? Porque a nossa frequência determina o quão material, né? Quanto menor a frequência, mais matéria a gente é. E quanto maior a nossa frequência, maior que é o estado vibracional. Frequência é vibração, né? Frequência é a vibração por segundo. Então, quanto maior a minha frequência, mais eu sou energia e informação. Então, a ressonância disso é mais rápida. Agora, para aquelas pessoas, talvez, do meu sistema, que elas estão ainda vibrando em frequências mais densas, aí já diz, a matéria é mais densa. Então, para agir nela, demora vai demorar mais tempo. Mas por isso que, assim, a constelação é um processo muito bonito, porque a gente leva uma liberação, uma cura, assim, para todo o sistema, porque a gente está compartilhando, isso aí é experimento física quântica, né? A gente compartilha, a gente recebe no nosso DNA todas as questões, não só físicas, mas a gente também compartilha as informações desse sistema. E por emaranhamento quântico, entrelaçamento quântico, princípio da correspondência, né? Já se comprovou que quando os átomos eles são emaranhados, ou seja, eles foram colocados juntos, pode se separar a distância, quilômetros, muito tempo. Aquilo que é feito no spin se mexe lá, instantaneamente mexe no outro. Então é por isso que quando eu mudo, tudo muda. Porque quando eu mudo algo em mim,
Quando a gente toma compreensão de algo, de qualquer coisa, porque constelar é organizar algo, a gente diz que é o amor, mas é organizar, é tomar compreensão de algo, ter uma nova visão daquilo. A gente muda a emoção. Quando eu mudo a visão, eu mudo a emoção, eu mudo o significado que eu dou. E o significado que eu dou é um significado emocional para aquilo que eu vivi, ou talvez para aquela história que apareceu do meu sistema, que foi vivida, né? E aí eu mudei a emoção. Sabe o que eu tô pensando? E a gente compartilha isso por entrelaçamento quântico com o nosso sistema para esse campo. Né? E aí quando alguém viu isso, que precisava ser visto, deu um novo significado, passou a contar uma nova história daquilo ali, né? Porque a gente não muda o fato, mas a gente muda o significado, a compreensão, a consciência daquilo ali. Aí a gente leva isso, aí vai, né? Se expandindo. O que eu tava pensando aqui é o seguinte, né? Por isso que até, vamos dizer assim, né? Cientificamente falando, até quando a gente... Provavelmente você deve ter me escutado falar aí, ou de repente a Mayara ou alguma outra pessoa falando para você nunca querer mudar a outra pessoa, entendeu? Tipo, busque a mudança em você. Porque quando você está mudando, querendo mudar a outra pessoa, você está fazendo uma interferência de onde talvez seja uma interferência destrutiva que a pessoa esteja fazendo. Ao invés de ser interferência construtiva quando ela está mudando nela mesma. Porque pensando na física quântica aqui, né? Se eu tô querendo interferir na onda da outra pessoa, por mais que eu tenha uma boa intenção e se a pessoa tem uma recusa àquilo, interferência destrutiva. Agora, se eu tô fazendo uma mudança em mim e a gente, teoricamente não, na prática mesmo, nós estamos conectados com tudo. Você agora já está conectado comigo, já está conectado com a Mayara, já era. E o campo familiar... Já era, estamos conectados agora. Nunca mais, né? Nunca mais se desconecta. Mas isso é verdade, né? Porque quando a pessoa ela passa a ter contato com uma físico, energia, né? Principalmente o físico. Por isso que o contato familiar ali... E só para concluir aquela ideia, então, quando você está querendo interferir na outra pessoa, querendo mudar a outra pessoa... chances são de que você está fazendo uma interferência destrutiva de onda. E uma vez em que você está mudando a si mesmo, se isso fizer sentido, pode ser que vai entrar em ressonância com a pessoa para ela também provocar a mudança dela. E se ela não quer mudar, aí não compete a você querer mudar a vida de ninguém. Mas entendeu? assim, por mais que ela não queira agora, mas não adianta. A frequência, o amor, ele transforma, porque isso é física, quando dois corpos, duas energias se encontram, e não é só físico, né? Por pensamento até, por esse campo de informação, elas tendem a se equilibrar. Isso também tem experimento, tende a se equilibrar. E como que isso se equilibra? O meio que tem que tem maior frequência, ele sempre vai ceder pro meio que tem menor frequência. Então, assim, se eu tô me trabalhando, eu tô o quê? Tô levando minha frequência, né? E automaticamente, só de eu estar do lado, na presença daquela pessoa, aquilo vai impactar ela. A energia vai impactar. E vai impactar e é como vai começar a purificar, trabalhar nela de alguma maneira. E de repente ela vai começar a ter um pensamento diferente, vai começar a ter uma catarse, algo vai se transformar. Né? Então, assim, Jesus, o princípio dos milagres era esse, porque Jesus tinha uma frequência tão alta que as pessoas falavam que só o olhar dele curava. Entendeu? E o que é o olhar? Porque o olhar tem magnetismo, o olhar transmite essa nossa energia, nosso campo energético, né? Então, Chico Xavier também falavam isso, que ele, que sabe assim, que era uma pessoa que a presença dele iluminava o lugar. E quanto maior a frequência, maior é a luz mesmo. Então, sabe, se preocupar com a gente, se trabalhar, se purificar, né? Para conseguir elevar cada vez mais essa frequência. Só o fato de a gente estar na presença, eu posso estar aqui, eu não preciso falar nada. O fato de eu estar num lugar, a minha energia impacta aquelas pessoas, entendeu? É aquela frase, né? Opa! É aquela frase, né? Cada um que passa por nós nunca passa sozinho. Deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Então, realmente se preocupa com a gente mesmo. E em relação a essa interferência destrutiva, a gente também tem que compreender o seguinte: isso é ordens da ajuda. É destrutivo porque, primeiro, que está se invadindo o livre-arbítrio e cada um evolui por mérito próprio,
né? Porque às vezes a gente acha que amar, ver o outro sofrer e quer tirar ele do sofrimento e tá vendo que ele tá indo por um caminho que você às vezes sabe já qual é o caminho, mas você tira dele talvez a maior oportunidade de crescimento, porque era justamente através daquela dor, daquilo que a pessoa está vivendo, que ela, por mérito próprio, ela vai tomar consciência para conseguir mudar, né? Então, sabe, às vezes a gente acha que a gente quer mudar por amor o outro, mas o maior amor se trabalha que isso vai atingir o outro e permitir com que ele vivencie, porque ele tem coisas que só ele vai tomar consciência sobre a própria vida. É aquela pessoa fala assim, mas isso vai fazer bem para a pessoa. Como é que você sabe que vai fazer bem para a pessoa? Você está falando que isso vai fazer bem para a pessoa. Talvez baseado ela só vai tomar consciência se ela tiver uma no dor. teu modelo de mundo, de tudo que você viveu, ouviu, sentiu, experimentou, tocou, cheirou, vivenciou na tua vida, e você, com base no teu mapa de mundo, na tua visão de mundo, você acredita que aquilo vai fazer bem para a pessoa. Só que a gente nunca, sei lá, claro que tem coisas que de repente a gente poderia falar, porra, não use drogas, isso pode fazer bem para a pessoa. Só que existem coisas que não tá exatamente no nosso controle. Por mais que a gente não beba bebida alcoólica, não fume cigarro, não vá pra noitada, não seja lá o que for. Tem emoções que a pessoa só vai acessar quando ela estiver vivendo, às vezes, alguma dor. Tem ideias que ela só vai acessar, tem emoções, dores, insights que ela só vai acessar por passar por aquilo. Então, são inúmeros os casos, por exemplo, de pessoas que tiveram derrotas ou fracassos na vida, em que aquelas derrotas e aqueles fracassos e aquelas experiências de repente negativas trouxe grandes aprendizados. Você, se me acompanha aqui há um tempo maior, ou se acompanha também o trabalho da Mayara no canal dela, ou no Instagram dela, ou em qualquer rede que seja, você já deve ter escutado algumas histórias de nossas vidas, entendeu? Então, eu já compartilhei várias vezes histórias que pareciam derrotas, só que de uma maneira ou de outra aquelas derrotas me trouxeram grandes benefícios. O próprio Napoleão Hill fala bastante disso, né? De que em todo fracasso carrega a semente de um benefício equivalente. Então parte de quem está observando vê esse benefício equivalente, entendeu? Então, aí é o observador. É o observador. É o significado que a pessoa dá para aquilo que ela está vivendo. É o observador, exatamente. Vamos até falar um pouquinho dessa questão do observador, voltando dentro da própria conversa aqui em relação à constelação, em relação ao campo morfogenético, a física quântica. Como que o observador, vamos pegar aqui eu ou você que está vendo esse vídeo aí, afinal, se você está gostando também desse vídeo, não tiver curtido o vídeo ainda, dá um like nesse vídeo aí, se inscreve aí, tem que fazer. 20 e poucos minutos já. Se tu chegou até aqui, caraca, palminhas aí pra você aí, porque você realmente é acima da média, né? Diz muito sobre você, né? Mas voltando aqui, tava falando de como que o observador é ressonância, não é por acaso também que você tá aqui, né? Vamos falar um pouquinho do observador. Como que o observador, né? Como que observa uma mulher linda, maravilhosa, inteligente, sabe, que nem essa aqui? Você acha que é por acaso disso acontecer? Essa manifestação na minha vida e vice-versa? Isso, nada disso é por acaso, entendeu? Isso aqui é como que nós observamos como nós decidimos observar a realidade. E observar a si mesmo, né? Observar a si mesmo. Como que você acha que o papel do observador, indo para o ponto da constelação, influencia, por exemplo, a forma como eu observo o meu pai, seja ele vivo ou não? Como observo o meu avô, a minha avó, a minha mãe, minhas irmãs, tios, irmãos, irmãs, primos. Como que você pensa que isso influencia dentro desse contexto que a gente está falando? Não é só influencia, a base de toda a constelação, ela é o experimento próprio da dupla fenda, é o observador. Certo. Porque quando eu tô me observando ao meu sistema, observando algum tema que eu coloquei, né?
Então, todo o princípio da constelação é o princípio do observador. É aquilo que eu estou observando. E a gente diz que a alma compreende algo, a consciência compreende algo, porque a constelação ela mostra algo que está oculto. Né? Porque a pessoa não vai constelar algo que está bom na vida dela, né? Ela vai constelar a gente diz, é um sintoma, tá? Um problema, né? Mas o que é um sintoma? É algo que está querendo mostrar alguma coisa. Por exemplo, no corpo, se você tem uma febre é um sintoma. Dor de cabeça é um sintoma de que existe algo aí oculto, que precisa ser visto e que está em desordem, em desarmonia, né? A constelação é a mesma coisa. A pessoa, você tem um problema, um sintoma na sua vida, seja qual for, como a gente falou aí, sei lá, emagrecimento, obesidade, diabetes, doença, dinheiro, falência na minha profissão, sucesso, carreira, relacionamento, qualquer tema, qualquer sintoma, o problema, ele já é parte da própria cura, porque o sintoma já faz parte da cura, porque ele está aparecendo porque tem algo para ser visto ali. Né? Por exemplo, você falou, minha família tem bastante diabetes. Como a pessoa vai mudar se ela não tem consciência de alguma coisa, né? Não tem como, porque ela precisa observar aquela realidade e ela precisa ter uma nova compreensão, dar um novo significado para aquilo ali, entendeu? Então, a partir do momento que você olha, né, e tem que estar realmente, tem que estar pronto para olhar, a consciência, né, não com a mente, não com o ego. É a alma, a consciência que vai observar. E algo vai surgir, aquilo que realmente está oculto. Por exemplo, eu estou com febre, né? A febre é o problema no relacionamento, a febre é a diabetes, a febre é a compulsão alimentar, a febre é isso, medo, entendeu? Ansiedade, é o medo, a ansiedade. Problema financeiro. É o efeito. Né? É o efeito, existe uma causa, existe uma origem que está oculta, porque se já soubesse, isso aí nem estava aparecendo, já teria, porque o natural é o que? É a ordem, é o equilíbrio, é a harmonia, né? A natureza é isso, entendeu? Quando está em desordem é porque tem algo aí que precisa ser visto. Então a gente observa, então o observador ele vai observar e vai tomar uma compreensão, porque o campo vai mostrar a informação, né? E tomando a compreensão daquilo, vem a consciência, um novo olhar, e vem uma emoção também, né? Vem porque o significado, quando a gente muda, né, a consciência do observador, aquilo que eu via, por exemplo, como fracasso, eu começo a ver como você acabou de falar, às vezes a pessoa ela passou por a dor, por exemplo, as pessoas acham que a dor é algo ruim, né? Que o problema é algo ruim, que o fracasso é ruim. Caralho, meu. Maluco com um cano no meio da rua. Enorme. Tava totalmente reflexivo aqui nas ideias e tal. Porra, Super Mario, qual é? Aí. Então vamos lá, deixa eu captar o que eu tava falando mesmo. Então, eu tava refletindo numa parada muito foda que eu nunca tinha refletido. E eu acho que você vai gostar disso que eu vou te falar. Não excluir nem a dor, porque como você falou, todo fracasso, todo erro, às vezes tem um ganho equivalente, ou seja, tem algo para ser visto. A dor ela quer mostrar o amor, ela é uma alavanca de força. Então, quando eu olho para algo e tomo uma nova compreensão, dou um novo significado para aquilo, o fato de eu observar de uma nova maneira, eu mudei a informação. Né? O que é o significado? O significado é uma informação, energia e informação. Então aquilo que antes eu via como fracasso, às vezes como tristeza no meu passado, na minha história, eu começo a ver como força, eu começo a olhar como talvez sucesso, né? Se não fosse aquilo a gente não estaria aqui. Então eu mudei a informação. E aí é quântico, porque a informação é a energia também está relacionada à emoção. E quando eu sinto isso, você pode fazer isso sozinho, tomando compreensão, às vezes vendo um vídeo desse, ou fazendo uma constelação, qualquer coisa, às vezes lendo um livro. Né? Muitas fichas devem estar caindo para você que está assistindo até agora. Constelar é organizar. Muitas. Né? Tá caindo para mim, porra. Olha só, olha que interessante que eu estava pensando aqui, né? Do campo do observador, né? E aí ele compartilha essa informação, ele muda a informação que ele está mandando. É o princípio do rádio, você mudou a informação. Sim. A qualidade da informação, entendeu? Saca isso aqui. Do vídeo. Por exemplo, tem estudo que comprova essa questão do observador de uma maneira prática, tá? Por exemplo, quando uma pessoa está vendo, por exemplo, as câmeras de segurança de uma loja. Olha que louco isso. Ela está vendo as câmeras de segurança de uma loja.
e tem ali um ladrão, uma pessoa prestes a fazer, por exemplo, um furto, o ato de ter alguém observando aquela pessoa influencia no percentual de furtos que aquela loja tem. Olha que louco, eu li isso no livro do Wallace Lima, muito bom, inclusive. Faz muitos experimentos. Muitos experimentos. Esse é um experimento bem legal. Que é o Princípios Quânticos no Cotidiano. Isso, Princípios Quânticos no Cotidiano. Mostrando, né, o grande Wallace. Wallace, um dia tu vê esse vídeo, um abraço aí pra você. Inclusive tem vídeo meu com o Wallace aqui no canal do YouTube. Tem mais de um, tá? Vale a pena aí você ver esses vídeos muito bons que eu gravei com ele, que a gente bateu um papo, foi bem legal. E nesse livro do Wallace, ele mostra esse experimento do ato. Tem esse do ato de, por exemplo, uma pessoa que ela tá lá numa loja, lá vendo a câmera de segurança, alguém tava para roubar, só o ato de estar vendo pela câmera, a pessoa, ui, caramba, eu vou deixar isso aqui de lado, vou abrir mão desse furto. Pelo inconsciente dela imaginar que ela está sendo vista fazendo aquilo ali. Olha que louco, né? E existe um outro também que é sobre o animal, quando ele tá para poder, um animal caçador, ele vai ter, por exemplo, atacar uma presa. Esse animal, ele costuma não ficar olhando para a presa. Então, por exemplo, a presa está aqui no meu lado esquerdo, o animal ele fica olhando para o lado direito. Só que nós temos um campo periférico de visão, entendeu? Então, por exemplo, animais felinos e tal, sei lá, onça, leão, tigre, leopardo, caçam muito assim. Procura vídeo aí no YouTube aí que você vai achar como que esses animais caçam dessa maneira. Então isso acaba influenciando também na presa. Se sentir observada, né? Agora, o insight aqui, o grande insight aqui que eu tava querendo trazer é o seguinte: quando a gente fala do observador, esse que é o ponto zing aí para você nesse vídeo. Quando ele tá falando do observador, muitas pessoas pensam apenas no ato de observar, com o ato de observar com os olhos, entendeu? De que o observador está observando a realidade somente com o ato de observar visualmente falando. E aí que você ou as pessoas que ainda não têm essa consciência, está se limitando a pensar na observação apenas com os olhos. Porque quando eu estou me colocando para observar algo apenas com os olhos, eu estou limitando a minha percepção de observação da própria realidade. Então, E talvez observar tenha a ver com todos os sentidos, né? Não só a visão. Sim, então, exatamente. Então, amplia cada vez mais. Todos os sentidos, pode ser visual, auditivo, sinestésico, pode ser do sentimento, né? Pode ser das emoções, pode ser da intuição. Esse é um ponto. A constelação é bem intuitivo, porque você meio que recebe a informação. Só para concluir, esse é um ponto muito importante na questão, que somente do fato também do próprio caçador está, mesmo ele não estando vendo, mas ele está com a intenção de fazer aquilo, ele já está observando aquela realidade sendo construída também. É não local, né? É não local, mesmo que ele não esteja vendo. Mesmo que Nossa, eu chego a ficar animado de falar dessa... ao nível de energia, eu tô falando alto pra caramba. Mas é de tão acho que de tão foda que de cocriação, né? De tão foda que é. E às vezes eu falo numa velocidade assim mais rápida e tal, exatamente pela sequência de imagens também que são projetadas na mente, de querer expressar isso tão rápido quanto eu estou pensando para poder construir essa linha de raciocínio. Então, só o ato também do próprio caçador estar não observando visualmente falando, mas ele está observando também. Então, ele está colapsando também a função de onda. Ele está criando aquela realidade, entendeu? Então, essa é uma sacada assim que você entendendo, para qualquer área que seja da tua vida, seja para a saúde, seja para o dinheiro, seja para o relacionamento, seja para o emprego, para a empresa, para os negócios fluírem, mesmo sem você ficar observando visualmente aquilo acontecendo, mas o ato da intenção, da intuição, da experimentação do sentimento, você também está co-criando, manifestando aquela realidade, entendeu? Mas aí tem o soltar também, porque às vezes tem pessoas que acham que tem que ficar olhando, observando Exatamente. o tempo todo. Esse que é o ponto da questão. Eu não preciso ficar olhando o tempo todo a coisa, entendeu? Se eu tenho essa compreensão de que o ato de observar
é muito maior do que o ver com os olhos. Mas é que é observar para colapsar. Depois que você colapsou, você solta efeitos, senão você produz o efeito Zé não, que é a paralisação. Porque assim, a gente precisa entender que aquilo que a gente está colapsando ainda está num nível de energia, energético, de informação. Para se tornar matéria, precisa perder velocidade, né? E aí é o tal do decaimento do átomo, que ocorre depois do colapso. Sim. E aí, toda vez que você olha, você paralisa o decaimento. Então, aquilo que você paralisa. Por isso que fala, ansiedade, você anula. Por quê? Porque o negócio para virar matéria precisa perder velocidade para acontecer situações, pessoas tal, para se materializar, né? Então, na própria constelação, eu dou essa orientação. Ó, depois que a pessoa constela, tem um pouquinho. Depois que a pessoa constela, eu falo o seguinte, ó, pelo menos durante um mês, não fica mais pensando no que aconteceu aqui, olhando de novo para as imagens, não fica falando, contando da constelação para outra pessoa, porque a compreensão que você teve aqui é o que bastou, solta, porque às vezes você começa a dar uma nova interpretação para aquilo lá, entendeu? Mental, e aí você tá observando de novo, de uma outra maneira, e você já tá mudando, porque o ato de observar muda a realidade. Sim. Entendeu? Então, tem que soltar, né? Solta, tomou consciência, solta, né? Era o que era necessário, não é ficar observando o tempo todo. E aí uma coisa que veio para mim também de você dizer isso, né, da presa ali, desse experimento que fizeram, né, perceberam aí das câmeras, né, que o fato de a pessoa estar sendo observada, às vezes ela deixa, vai roubar e deixa, né, porque está sendo observada. Ou seja, que o ato de observar, a intenção também, ela chega no outro também. Esse é o princípio da magia. Entende? Esse é o princípio também da física quântica, porque tudo é energia, não importa não importa se você está aqui agora ou se só estou pensando em você, porque é não localidade, não tem tempo, não tem espaço. A constelação funciona dessa maneira. O fato, às vezes, um problema, uma situação, um sintoma aparece na nossa vida, e você vai lá olhar para isso, para a constelação, porque ela vai mostrar o que está oculto. Às vezes é de uma pessoa que precisava ser vista no sistema. Eu fiz uma constelação semana passada que era mais ou menos, aparecer um pouco disso, né? Que o pai da constelada ali, da minha cliente, ele era adotado, ele foi deixado num cesto com a certidão de nascimento. E o que apareceu ali apareceu a mãe, apareceu o pai dele, mas a mãe, ou seja, alguém precisava ver a dor daquela mãe e precisava ver que o que ela fez foi por amor. Porque talvez era o máximo que ela podia fazer, era aquilo que ela achava que ela dava conta. Então alguém precisava ser visto naquele sistema. Então, a partir do momento que, por exemplo, aquela pessoa, minha cliente, ela olhou para aquela história, né, e deixou de julgar, porque talvez todo mundo julgou e não foi visto, e estava excluindo aquela pessoa que deu, né? Porque, nossa, como é que pode deixar? Mas alguém precisava ver a dor daquela mulher, né? E também precisava ver o amor, porque se ela fez aquilo foi por amor, porque ela achava que era o melhor. Então tinha algo que precisava ser visto, que estava sendo excluído do sistema, né? E o fato dela observar e ela mudar o significado, a consciência para aquela história, ela emanou isso para o campo, entende? Então é a mesma coisa da presa ter sendo observada, ou seja, aquele que observa, ele também interfere no campo, interfere naquele que é observado. Então aquela pessoa que já morreu, mas não importa. Ela foi reconhecida, ela foi integrada de novo no sistema. Então o problema que a pessoa estava passando lá, vivendo, tinha uma origem oculta. Entende? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá rolando ainda. Tinha uma origem oculta que alguém precisava ver, e alguém viu e mudou o significado, precisou ver a dor, o amor e integrar, e altera aquele que está sendo observado e está alterando a informação que está ali no campo. Eu tô lembrando aqui, inclusive se você que está aí assistindo a gente é aluno ou aluna, né, do portal Vida Ilimitada, eu acredito que esse bate-papo aqui que a gente está fazendo, ele vai contribuir demais para você naquele módulo que a Mayara fez. Já vou dizer até mais entrevistei a Mayara ali sobre as constelações familiares, né? Constelações sistêmicas voltadas para relacionamentos, né? Acredito que essa ideia aqui que a gente está trocando aqui hoje vai complementar demais
tudo que foi falado nesse módulo especificamente, e tudo também que eu trouxe dentro do Portal Vida Ilimitada é relacionado à física quântica, à programação neurolinguística, às técnicas que existem lá, né? Seja da lei do perdão, da lei da gratidão, da lei da apreciação e tal. Então, que eu acredito que vai complementar demais dentro dessa tua experiência lá dentro do portal, porque tem coisas que às vezes eu vou ensinar, ou que a Mayara vai ensinar, que a gente vai comentar, que a gente vai falar. Pressupõe um conhecimento já. Né? Que é uma coisa muito densa. Imagina, né? Eu estudo e aplico isso há vários anos já, sabe? Pelo menos aí, desde 2011, quando eu comecei a estudar sobre física quântica, né? Lá no inicinho, lá, que o Hélio Couto começou a fazer os vídeos dele online, né? Esse daí lá, lembro de ler o livro dele lá, Ressonância Harmônica, isso daí lá para 2012, andando de trem eu lembro lendo esse livro do Hélio Couto, né? Então, bastante tempo de estudo e de aplicação também isso na vida, entendeu? Então nem tudo que eu vou estar ensinando ou fazendo de técnica e tal, eu vou estar explicando por que esses princípios funcionam, nos princípios e tal. Hoje aqui, nesse vídeo, a gente está trazendo até, falando de alguns experimentos, falando de algumas referências e trazendo, acho que assim, de uma maneira bem ampla, né? Tanto a parte da constelação, quanto a física quântica, quanto os campos, né? Morfogenéticos, né? E tal. Então, eu acredito que esse conteúdo aqui, essa ideia que a gente está trocando hoje pode complementar demais dentro da tua experiência lá dentro do portal. Se você não faz parte do portal, provavelmente na descrição desse vídeo vou deixar o link aí para uma lista de espera, para uma próxima turma que a gente não tem a mínima ideia de quando que isso vai acontecer, mas provavelmente vai acontecer em algum momento no futuro. Então, fica aí esse convite para você. A gente está a cerca de 12 minutos, amor, daqui para Paraty. Como que a gente pode... A gente está quantos minutos de vídeo? 41, caramba, que legal. Bate-papo muito bom, né? Passou rápido, né? Esse bate-papo. E até perguntar para quem está aí do outro lado. Tu curtiu, gostou desse tipo de bate-papo que a gente está fazendo assim, bem, trocar uma ideia, sem um roteiro pré-definido, né, do que a gente sempre vai faz falar, isso, né? né? Dirigindo assim. A gente sempre faz isso, né, nas nossas vidas. A gente não tem tanto costume de gravar, né? Você gosta dessa ideia? Você curte esse tipo de bate-papo assim? Deixa aí nos comentários aí. E vamos partir para uma conclusão, amor, desse bate-papo que a gente fez aqui hoje. Eu tenho uma ideia aqui de repente sugerir como que essas ideias, esses conceitos que a gente falou aqui poderiam ser utilizados de uma maneira mais voltadas para a parte prática, né? Como que a gente pode utilizar esses conceitos, esses entendimentos, esses experimentos, né, de uma maneira prática mesmo, no dia a dia, na vida. Você tem alguma ideia assim que poderia trazer aí para quem está acompanhando a gente, fazer algo que seja na ação, realmente, né? Terminou esse vídeo, vou fazer alguma coisa, né? Seja hoje, seja daqui a pouco, seja amanhã. Primeiro, assim, observar, né? O que está te incomodando, se tem algo, né, que precisa ser visto. Eu sempre falo isso, né? O que eu preciso ver ainda que eu não vi, né? E o universo ele traz, porque a gente está imerso nesse campo morfogenético, que é um campo de informação. Então tudo aquela coisa, bater na porta, ela sabe dar, buscar a resposta, e a resposta te encontrará. Então acho que quando você tem uma intenção, um sentimento verdadeiro de evolução, se tiver algo que você sente que precisa, né, que não está fluindo na tua vida, não precisa às vezes ir fazer uma constelação, né? Porque lá na constelação, ok, você está olhando para o campo, mas assim, o campo ele está aberto, a gente diz, né? O tempo inteiro. Então, sabe, às vezes se colocar assim, o que eu preciso ver, né, ainda? E aí a informação começa a vir e olhar para o sentimento, né? Olhar para o sintoma de uma forma diferente, né? A gente falou, olhar do observador, sabe? Tentar mudar esses dias eu postei, né? Como é que você conta uma nova história da tua história? Contar uma nova história da tua história é a consciência do observador olhando para aquela história e contando uma nova história. Porque o fato ele não muda, mas a história que você conta é o significado que você atribuiu para aquela história. E cada pessoa a gente pode ter vivido as mesmas coisas. Você vai contar uma história, eu vou contar outra. Porque é o significado que você atribuiu, baseado nas tuas crenças, nos teus valores, teu modelo de mundo.
né? Aquela coisa do copo que tá pela metade. Pessoas vão olhar, vão dizer que tá meio cheio, e pessoas vão olhar, vão dizer que tá meio vazio. Isso é a história que ela conta do copo que tá pela metade, entendeu? Então, quando você olha para algo e consegue tirar o foco daquilo que está faltando ou tentar mudar realmente a percepção, o significado, você está mudando a informação. Né? E quando a gente muda a informação, quando você toma consciência de algo, você está o quê? Expandindo a consciência, né? Até também no livro do Wallace se fala que não é bem expandir a consciência, porque a consciência ela já é. Você está expandindo a tua mente, na verdade. Você está expandindo os limites da tua mente. Janela. É como se fosse assim, a gente está dentro de um quarto, né? E que tem um orifício. E lá fora está a consciência. Quanto mais você expande, você aumentando aquele orifício, aquela janela, né? Então, quanto mais você expande a consciência, mais informação você está adquirindo. Né? E você também está mudando a informação. Então a consciência do observador, ela muda a informação. E isso está sendo emanado para o campo, essa informação. Entende? Então, às vezes é parar de focar naquilo que faltou, no sentimento ruim e qual é a nova história que eu posso contar, né? Ou seja, o que essa história de verdade ela queria me mostrar? Qual que é o aprendizado, né? O que precisa ser visto? O que precisa ser visto, às vezes, em vez da dor, do problema, é o quanto que isso me fez crescer. Isso é o que diferencia a gente tá aqui, pessoas que viveram fatos desagradáveis e ainda estamos chegando, hein? Vai, continua. Pra cá. Então, eu acredito que é isso, né? Quando você tem consciência de que a consciência do observador muda a realidade, porque você está emanando uma informação, você tem que começar a olhar para a tua vida e, poxa, o que eu preciso contar uma nova história? O que está precisando ser ressignificado? Mudar a informação. O que precisa ser purificado aí para eu levar essa vibração? E manifestar aquilo que de fato eu quero, né? E parar de manifestar o que eu não quero. Mas por que eu estou manifestando o que eu não quero? Porque tem algo que ainda precisa ser visto. Né? Tem um sentimento aí. Então é olhar para essas coisas, mas assim, e emanar isso, né? O que eu preciso ver? E tentar contar uma nova história. Não sei se ficou prático, se não ficou. Eu vou pegar. Por exemplo, parar de focar naquilo que te limita e focar no que te fortalece. Né? Viver um fato desagradável, poxa, o que isso trouxe de crescimento para mim? A minha história, meu pai me abandonou, meus pais se separaram. Em vez de olhar para tua história e contar, fui traída, estou num relacionamento, em vez de olhar para a dor, para de olhar para a dor, focar na dor e foca no crescimento. Qual é o aprendizado que essa dor está me trazendo, entendeu? Qual é o objetivo dessa, né, disso que eu vivi, será? O que isso me trouxe de crescimento? Quando você olha para isso, você muda a informação. Você começa a mudar o que você emana. E talvez aí sim você vai parar de manifestar a repetição de padrão, né? Que é daquele sentimento que você já não quer mais. Entende? Vai começar a manifestar o que você quer, porque você mudou a informação. Eu vou dar uma ideia aqui. Eu acho que eu penso que pode ajudar também aí. Não sei se ficou muito de uma maneira prática. É o seguinte, olha só. Agora. Observe tua vida agora, tá? Quando a gente fala de observar a vida, a gente pode ver a vida de uma maneira muito ampla. Então, um exercício que costuma ser bem prático de observar a vida é a gente dividir a nossa vida em algumas áreas, entendeu? Se você for no Google aí, você procurar aí roda da vida, tá? Procura lá no Google, roda da vida, tá? Você vai ver que a vida ela pode ser dividida em, tipo uma pizza. Imagina uma pizza, né? Várias fatias, tá? Vamos dividir aqui a vida em algumas áreas, tá? Sei lá, sua vida financeira, sua vida conjugal, relacionamento, sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida... Saúde. Lazer. Vamos pegar as 5, 6 áreas, entendeu? Dessas 5, 6 áreas agora que a gente falou aqui, a gente poderia ir mais, a gente poderia falar de hobby, a gente poderia falar de, sei lá, de viagem, poderia falar da parte, enfim, de doação. Mas vamos pegar essas áreas aqui. O que hoje, verdadeiramente, em alguma dessas áreas, tá te incomodando? Uma coisa, uma paradinha de cada vez, tá? Vamos pegar leve. Mas uma parada que realmente está te incomodando. Por exemplo, vamos usar aqui a saúde. Poxa, tá me incomodando eu estar acima do peso. Tá me incomodando que eu não faço atividade física. Tá me incomodando, vamos para a parte do relacionamento. Tá me incomodando
o meu relacionamento com meu marido. Eu não tô conseguindo, eu não tenho relação sexual, ou eu não tenho conversa, ou eu não tenho tempo de qualidade com ele, ou minha esposa tá me incomodando que eu tô ficando irritado muito rápido com meus filhos. Pega uma coisa em alguma dessas áreas, nas finanças, poxa, eu tô incomodado que eu não tenho nenhum real investido. Eu tô incomodado porque eu tenho uma dívida. Tô incomodado porque eu tenho o mesmo salário há anos. Nunca nada muda pra mim. Mas pega uma coisa, apenas uma coisa que esteja te incomodando de verdade, sabe? Tá incomodando mais também. Que tá incomodando mais, exatamente. É tipo assim, cara, eu tô com como é que é o nome ali? Tô com a farpa no pé, meu. Sacou? Tô com a farpa no pé, está me incomodando. Se comprometa a pegar essa coisa que tá te incomodando e pelo menos, colocar isso pro papel, entendeu? Por que é importante você colocar isso pro papel? Porque você vai estar, primeiro, materializando tecnicamente o teu incômodo, tá? Então, se estiver te incomodando de fato, né? Só o fato de você colocar isso para fora já é um processo realmente de você tá começando a resolver isso, né? Então, essa é uma coisa que você pode fazer. E uma coisa que eu quero te pedir é o seguinte, olha, coloque isso pra fora, mas coloca com detalhe. Eu me sinto puto da vida, eu me sinto triste, eu me sinto depressivo. Né? Bota pra fora realmente essa parada. Bota pra fora isso, tá? E você, depois que você fizer isso, que você realmente colocar pra fora, se tiver que chorar, se tiver que, sei lá, ficar meio chateado com você, viva essa parada, entendeu? Viva essa sensação. Não é que a gente chegou mesmo no lugarzinho aqui, mais histórico aqui, vou ver se depois eu viro a câmera aqui. Eu não sei nem se dá pra ir continuar aqui, ó. Não pode virar aqui, mas acho que pode virar ali. Coloca isso no papel, e depois que você colocar isso no papel, sabe o que você vai fazer? Você vai queimar esse papel. E aí você queima esse papel com o feeling, com o sentimento. A câmera vai balançar bem agora, hein? Porque as luzes aqui são todas de pedra, meu. Que louquinho, né? Nossa, tem muito tempo que eu não venho aqui. É pedra mesmo, tá? Depois, de repente, se a gente conseguir parar o carro aqui em algum lugar aqui, a gente mostra um pouquinho, de repente a gente grava um outro vídeo. Mas botou isso no papel, queima esse papel. Queima, mas queima sentindo que isso está indo embora junto com essa queima, tá? E depois que você fizer essa parada, o que eu te recomendo? Que você escreva como que é a tua nova versão agora que esse problema foi embora, entendeu? Não vou te explicar por que isso funciona, não vou te explicar exatamente qual o processo quântico, o processo psicológico que envolve em você fazer esse exercício, mas eu vou deixar para você fazer esse exercício. Quero saber de você se você vai fazer esse exercício ou não. Deixa aí nos comentários se você já tiver feito. Depois comenta aí como que foi essa experiência para você. Tá impossível continuar gravando o vídeo aqui com tanta pedra aqui balançando. Eu quero parar mesmo o carro mesmo. Aqui não dá pra. Acho que era só se fosse momentâneo, né? Eu tinha uma coisa até pra acrescentar aí. Antes de queimar, veja o sentimento, tenta extrair o que aquele sentimento veio te ensinar, entendeu? Porque é preciso fechar o ciclo, né? Para começar um ciclo novo. Então, para fechar um ciclo, não basta só você querer excluir a dor. Você precisa ter compreendido o propósito de você ter vivido aquela dor, porque existe o propósito, se ela veio, né? Então, sente aquilo, põe para fora e tenta olhar para dentro de você, tipo, não ver o copo meio vazio, tipo, só a dor, tá? O que essa dor veio me mostrar, talvez? O que eu aprendi com ela, né? Pô, tô na dívida, aprendi que, preciso, né, procurar um emprego diferente, preciso, né, investir, economizar. Veja o que isso te fortaleceu, o que essa dor te trouxe de força e de aprendizado. E aí queima e realmente escreve uma nova versão com aquilo que você deseja, né? E principalmente levando agora o quê? Não, isso é contar uma nova história da história. Ok, existiu dor, existiu sentimentos ruins, sim. Mas assim, eu transmuto, eu ressignifico aquilo para qual é o aprendizado. E aí eu consigo fechar um ciclo e começar a contar uma nova história. Porque se eu querer excluir simplesmente a dor, não é assim que funciona, né? Porque ela tem um propósito de ter aparecido. Então também dá o significado positivo, né, daquilo, queima e daí deixa aquilo para trás, né? E agora olha para frente. E o que eu levo disso? Eu levo o aprendizado.
daquela dor. E assim, só até para poder concluir o entendimento desse exercício, não é que esse exercício ele vai resolver esse problema, entendeu? Só que esse exercício ele vai iniciar uma série de processos, uma série de etapas, uma série de passos para que isso seja resolvido na tua vida, entendeu? Então não pensa que só fazer isso daí, né, que resolveu a parada. Não é que isso resolveu. Ah, caramba, eu tô duro, quebrado e agora quero ser milionário. Fiz isso, tô milionário. Não, porra, tá de sacanagem, né? Esse processo, esse exercício, ele desencadeia numa série de outras consequências para você resolver isso. A bateria tá acabando. Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo, que foi maneiro pra caramba, né? A viagem chegando em Paraty. E eu vou até pegar aqui, olha só, antes que acabe esse vídeo, deixa eu ver se eu consigo só desconectar aqui a câmera aqui, ó. E aí, ó, abaixa o vídeo aí, ó. Então tá chegando aqui, ó, cidadezinha histórica, né, ó. Aqui tudo chão de... Aqui, ó, chãozinho de pedra, olha só. Né? Sair rodando muito por aí. Depois a gente deve gravar... depois a gente deve gravar algum vídeo aí falando daqui. É um vídeo diferente esse, realmente a câmera tá de cabeça para baixo. Vamos ver como é que vai ficar depois dessa parada. Espero que vocês tenham gostado. Beijão grandão no teu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão. Valeu, até mais. Tchau. Que legal que você chegou até o final desse vídeo. E eu estou muito feliz que você tomou essa decisão de assistir esse vídeo inteiro. Acredito que você deva ter aprendido bastante coisa aqui. O que eu quero te pedir agora é que você continue o teu estudo. Exatamente. Aqui vai ter um vídeo aqui, ou por aqui, assim. Escolhe qual desses vídeos que você quer assistir agora, que vai complementar aí o teu estudo. E se você ainda não se inscreveu no canal, vai ter também um botão para você se inscrever no canal bem por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa a curtida nele e deixa também um comentário. E aí, o que você mais gostou desse vídeo daqui? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!